O programa Esporte 10 tem o apoio cultural de Academia Calazans Camargo. 32 anos formando cidadãos. Kimonos Shihan, a marca da conquista. No Esporte 10 de hoje, aproveitando as férias, o Esporte 10 vai trazer aí um especial com o Zezinho Frige. Ele que foi jogador de futebol, de campo, de salão, radialista esportivo. Ele também tem um livro, um ícone do esporte joseense. O Esporte 10 esteve entrevistando ele e o programa todinho especial falando desse ícone do esporte joseense, Zezinho Frige. Sentadinho aí, aproveita todos esses blocos gravados com muito carinho para vocês no Esporte 10. O especial Esporte 10 com Zezinho Frige. A família Frige chegou no Brasil em 1888, na época estava terminando a escravatura, então sobrou terreno para muita gente. E na Itália estava difícil. Meu bisavô, Giuseppe e a Josefina, mais 3 filhos, João, Guilherme e Afonso, vieram para o Brasil. Chegaram aqui em outubro de 88. Foram para Piracicaba, ficaram 3 anos em Piracicaba. Em 1891, a família resolveu vir para São José dos Campos, que foi recebido maravilhosamente e foi para trabalhar em lavoura, na plantação de café. As crianças e os pais estiveram lá no Bom Retiro, que foi o local onde teve a plantação de café. E quando cresceram, se separaram. O João Frige, que é meu avô, veio para fazer comércio. Então todos os filhos deles trabalharam no comércio. Cada um tinha um espaço no comércio. Nós ficamos no mercado municipal com meu pai. Quando completou 90 anos, foi feito um levantamento. Nós tínhamos mais ou menos 930 familiares aqui. Então, depois foi expandindo, foi saindo e foi criando esse vínculo. E eu acabei criando depois a Sociedade Recreativa Frige. Era um clube para a gente participar, reunir. Então, tinha uma sedezinha na Coronel Monteiro. Depois criou o clube do time dos Frige. Até eu brinco que em 51 foi o primeiro time da família Frige. Aí eu falo para o professor que esse time nunca perdeu, porque além dos 11 Frige, o árbitro que apitava também era Frige. O meu pai teve 9 filhos, todos eles participaram no armazém, mas o meu avô teve 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Desses 7 homens, 2 jogavam bola, o resto apitava, era julgamento e outras coisas mais. Mas só um era torcedor do São José, o Carlito Frige. O resto tudo era Associação Esportiva São José. Eu nasci na rua Antônio Sais, que por sinal era onde era o campo do São José. Depois eu vim para Coronel Monteiro. Na Coronel Monteiro que eu vivi a minha infância. Mas a gente jogava bola descalço, né? Naquela época a cidade era pequena. Você jantava, todo mundo junto, fogão de lenha. Quando estava muito frio, ficava contando a história lá quentinho no fogão de lenha. Quando estava calor, a família ia, os pais e os avós iam todos para a porta da rua, colocavam as cadeiras e as crianças iam jogar bola, iam atravessar, brincar de pega-pega. E eu era muito bom nesse maneiro de atravessar para um lado, você não tocando, você já era preso. E eu era muito arisco, então isso que me deu a habilidade de driblar, de ser um jogador assim. E eu aproveitava também a rua do cemitério, na calçada do cemitério, hoje tem estacionamento, mas antigamente não tinha. Então era grande. E aí eu gostava, toda tarde eu pegava a bola e ia driblar as árvores do cemitério, ou então fazer paredão, chutava na parede, mas sempre descalço. Esse foi um trabalho
que me motivou. E a gente tinha também o time da rua. Eu comecei a jogar bola com 12 anos, então tem a foto lá, eu quando menorzinho de todos lá, mas adorava jogar bola. E só fui colocar chuteira com 15 para 16 anos. Isso aí foi lá no Santana, um jogo contra o Rodosai Santana, eu joguei para o Juvenil de Santana, e foi quando eu coloquei a minha primeira chuteira. E daí para frente, fomos tocando. Fui depois, joguei na associação. Na associação a gente jogou no Vila Ema, que era o segundo quadro da associação. Até tem uma passagem importante, que no jogo, no campeonato da cidade, meu pai era o técnico do Avenida. Então tinha o técnico e ele tinha 2 frigi que jogavam lá, o Wander e o Walter Toco. E nós jogávamos no Vila Ema, que era o espécie do juvenil da associação. E o Jorge, que era o técnico. E tinha 2 frigi, eu e o Roberto. E esse jogo era importante para a Associação Avenida. Se eles ganhassem, eles eram os campeões da cidade. Se eles não ganhassem, eles iriam decidir com o Ita, time do Ita, que estava chegando aqui com grandes jogadores. E houve uma polêmica na cidade, todo mundo falando, a rádio comentando, e disseram que estava vendido o jogo, porque era juvenil da associação, aquela coisa. E quem ia apitar o jogo era meu tio, Vitório Frigi. Então tinha 2 Frigi de cada lado e o Vitório foi apitar o jogo. E o Jorge falou que o jogo já estava ganho, porque o Vitório ia apitar, que era da associação. Só que terminou o jogo 2-2, e aí o meu tio quis correr atrás do Jorge para tirar satisfação. Aí eu era o melhor, acabei tirando o Jorge de lá, e ele passou a ser meu técnico e meu amigo particular. Mas foi um lance assim, pitoresco da cidade que pouca gente sabe. E depois, em 57, foi criada a Liga de Futebol de Salão. E em 58, nós tivemos a oportunidade de ser campeões do estado. Em 58, fui campeão do estado, nós fomos jogar em Campinas. E aí foi o primeiro título, futebol de salão, em 58. Em 59, nós fomos vice-campeão do estado. E aí eu fui convocado, eu e o meu irmão, Roberto, fomos convocados para a Seleção Paulista no primeiro campeonato brasileiro de futebol de salão. E a gente foi vice-campeão, os cariocas foram campeões. E antes disso aí, fizeram um abaixo-assinado em São José para que eu fosse treinar no Palmeiras. Então, aí foi uma experiência diferente. Mas foi bacana porque foi um abaixo-assinado na cidade. Aí meu pai, foi várias pessoas. Aí chego lá, eu entro no vestiário, Brandão de técnico, Djalma Santos, que ia me marcar, Chinesinho, N. Andrade. Então, eu fiquei preocupado lá quietinho. Sabe aqueles caipiras que chegam assim no local e falam, o que eu vim fazer aqui? Onde eu estou? Aí eu fiquei ali meio temeroso, mas entrei no campo, né? Mas foi uma experiência boa, fui bem, até teve um lance lá que eu chutei uma bola fora, botei a mão na cabeça, o Djalma Santos falou, tira a mão da cabeça, menino, tá bom, tá bom. A gente está falando com o Zezinho com quantos anos? Esse aí com 19 anos. 19 anos. Agora, nesse segundo teste que o senhor fala que o senhor ficou lá esperando, Palmeiras e tal, ali tem um episódio que para muitos também foi uma surpresa. Foi o Zezinho chegar em casa e falar, não quero mais. Eu falei pro meu pai, né? Eu não vou voltar mais porque eu não me senti bem. Quase me perdi em São Paulo. E eu senti que poderia ter. O Palmeiras mandou voltar. O Canhotinho até me chamava de Nenê. Nenê, você volta na próxima terça-feira que o Palmeiras vai pagar a sua passagem, aquela coisa. Mas como eu era sócio do meu pai no armazém, então eu já tinha uma retirada pro labore muito boa, então não precisava jogar bola. Então eu gostei jogando amador. E aí a associação criou um puta de um time de futebol de salão. Ficou campeão do estado em 58, 61, 63, vice em 62 e 64. Então foi campeão do troféu São Paulo Santa Catarina, vice-campeão do troféu São Paulo, troféu Café com Leite contra Minas. Então, só que eram 4 times de São Paulo, 4 de Minas. Só que os times de São Paulo não aceitaram jogar em São José.
Então nós tivemos que fazer os 2 jogos contra o time de São Paulo lá. E o único time que ganhou dos mineiros todos os jogos, só perdemos o último jogo lá. Ganhamos dos mineiros tudo. Aí que se lançou o futebol salão rodando os 4 jogadores. Aí o Zezinho Frigi então migra para o futebol de salão e começa a fazer uma história que chega a ser considerado o Pelé do futebol de salão. É mole isso? A gente fala, né? Eu fico feliz, mas eu sempre falo que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, o Mago da Bola, o Mandrake, o Pelé do futebol de salão, é porque eu gostava. Eu vou falar para você, independente de ser, era 2 horas de bola todo dia, não quero nem saber. Eu ia treinar na associação, ficava driblando sozinho, ficando correndo, e todo mundo era bom de bola, mas ninguém ganhava dinheiro. E o Dié de Lameiro, o Luiz Carlos de Barros Ramos e o Tonico, eles queriam me levar para o tênis clube. Então eles vieram com uma proposta para mim ir para o tênis clube. Então, colocavam uma torre na minha casa, eu estava noivo já, estava para casar, me davam título tênis, pagavam o negócio da associação, davam dinheiro para mim, não sei quanto. Aí eu nunca ganhei um tostão jogando bola, nem para profissional. Nunca. Aí eu fui falar com meu pai, né? Falei para ele, ó, que a proposta do tênis aqui, legal, na associação nunca ganhei nada. Aí ele virou para mim e falou o seguinte, ó, você tem 23 anos, você é de maior, se você quiser ir para o tênis clube, você vai. Mas se você for jogar no tênis clube, eu nunca mais vou assistir futebol salão em São José. Aí eu falei, então, voltei lá, falei para a turma, nada feito, tudo bem, vamos ficar na associação mesmo. Daqui a pouquinho tem mais Zezinho Frigi aqui no Sport 10, nesse especial muito bacana. Fica sentadinho aí, você está curtindo, né? Zezinho Frigi, vale a pena.